Então, pessoal, gramática, assim como de demais conteúdos da língua, é uma questão de reflexão. Algumas pessoas ficam presas às regras, mas é muito mais importante você entender como se chega às regras, né? Como que essas regras surgiram e por que elas existem. Vamos então a alguns aspectos. Observemos, por exemplo, essas palavras aqui, esses dois itens. Nos dois itens aqui, se você não acentuar, fica aqui, por exemplo, publico. Então você tem aqui publico, você tem fuxico, você tem plebiscito, você tem rubrica, você tem, né, publica. E aí, se você quiser, por exemplo, público, você precisa de acento. Por quê? Porque uma vez que você não acentua a palavra público, ela fica publico, né? Como não existe fústico, nem plebiscito, né? Nem rúbrica também não existe, então vai ser qualquer palavra dessa forma terminada em O, que eu não acentuar, ela vai ser paroxítona. Publico, fuxico, plebiscito, rubrica. Né? Agora, se você quiser publica, se você quiser que ela seja pró, aí ela precisa do acento. Então, por exemplo, república pública. Essa é uma ideia básica. Então, você acentua a palavra proparoxítona exatamente porque se você não acentuá-la, ela não será pró, ela será paroxítona ou será oxítona. Vejamos mais alguns exemplos aqui. Olha. Então, se você pronuncia, por exemplo, se você pronuncia a palavra lapada, sendo paroxítona, por que você não pronunciaria lampada, também sendo paroxítona? Então, se você quiser lâmpada, aí precisa de acento. Tá aqui, lâmpada. Então, por que que acentua lâmpada? Porque se não acentuar, ela não será proparoxítona, será uma paroxítona, lapada. Se você pronuncia, mais uma vez, se você pronuncia lapada, você deveria pronunciar lampada. E assim seria a pronúncia se não fosse o acento gráfico. Mas lampada não existe, então você quer lâmpada, portanto, um acento lá. Se você pronuncia bambus, lembrando que bambus não tem acento, gente, bambu, caju, ipu não tem acento, exatamente porque o U é atrativo de sílaba tônica, né? A gente atrai o U, como o U é atrativo de sílaba tônica na atualidade. Então, bambu, caju, pitu, ipu não precisariam de acento gráfico, exatamente porque a sílaba tônica já é a última, ou seja, já são oxítonas. Então, assim, todas as palavras em U que não tenham acento nenhum, elas são oxítonas, né? Agora, se eu quiser que elas sejam paroxítonas ou oxítonas, aí eu preciso de acento. Então, se eu digo bambus, eu deveria dizer ônibus. Só que eu não quero ônibus, eu quero ônibus. Aí eu tenho acento aqui. Eu quero ônibus, preciso do acento, porque senão ela fica ônibus. Observemos a palavra médico e a palavra medico. A palavra medico existe? Sim. O verbo medicar, o médico pode dizer, deixa que eu te medico. Então, se você não acentuar essa palavra, ela não vai ser médico, ela vai ser realmente medico. Paroxítona, deixa que eu te medico. Agora, se você quiser que ela seja médico, aí precisa de acento. Mas por quê? Porque se você não acentuar, ela não vai ser médico, vai ser medico. Ou seja, mais uma vez, se você não acentuar, não há possibilidade nenhuma de a palavra ser proparoxítona. Ela será sempre ou paroxítona ou oxítona. Esta outra palavra aqui. A palavra aqui é diálogo. Diálogo. Se você pronuncia terminada em O, já sabe, ó. Terminada em O que não tem acento será paroxítona, diálogo. Por isso que você deveria acentuar as oxítonas em O, porque se não acentuar oxítonas em O, elas serão paroxítonas, né? Então, diálogo, você tem aqui o diálogo e você tem o diálogo. Então, se você quiser o diálogo, aí precisa acentuar, né? Então, o que que acontece essa questão aqui da proparoxítona, né? Então, por que que você deve acentuar as palavras proparoxítonas? Porque se não acentuar, ela vai ser
ou paroxítona ou vai ser oxítona, ou seja, uma vez que você não acentuar, a palavra não tem acento algum, a sílaba tônica dela jamais será a antepenúltima, ou será a penúltima, ou será a última, né? E assim você conheceu a regra de acentuação gráfica, né? Então, medico, publico, essas questões, pessoal, tá? Então é isso, a reflexão sobre a língua. Assim se aprende língua, refletindo sobre o seu uso, sobre o porquê da coisa. Compartilhe esse vídeo, foi um prazer e até a próxima.